Gente, como nós tivemos algumas dúvidas com relação ao equilíbrio, e eu só falando é muito difícil a gente fazer pelo WhatsApp, porque eu falo, mostro uma imagem, mas não é a mesma coisa como o real. Então aqui eu separei algumas pinturas simétricas e assimétricas e eu vou explicar para vocês. Primeiro, a coisa mais importante a gente lembrar que simetria significa semelhança. Não quer dizer que tem que ser igual, mas semelhante. Por exemplo, se você divide teu rosto na metade, um lado do teu rosto é diferente do outro, mas são semelhantes. Então eles formam um conjunto. Essa obra aqui, por exemplo, eu pego essa natureza morta e faço uma divisão imaginária no meio desse quadro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Lado direito e lado esquerdo são iguais? Não, não são iguais. Eles são parecidos, mas o macete que eu estava querendo falar para vocês com relação ao equilíbrio é você saber onde teu olhar é jogado na obra. Agora, quando eu olho essa obra, onde que o seu olhar é jogado? O seu olhar ele é atraído para o centro da obra. Como o teu olhar fica fixo no centro, você enxerga o vaso no centro da obra, então isso daqui é uma obra simétrica, porque a concentração do olhar está no meio. Os dois lados não são iguais, são parecidos. Então, como existe semelhança dos dois lados e o olhar está na parte central, então existe simetria. Por exemplo, esse quadro aqui, mesma coisa. Divide ele na metade. Aonde que o meu olhar está sendo atraído? Meu olhar está sendo atraído no centro. Porque quando eu olho esse quadro, a primeira coisa, não estou olhando aqui nem aqui, mas eu estou olhando essa cesta aqui. Os dois lados são iguais? Não. São parecidos. São parecidos. Praticamente tem a mesma coisa um lado para o outro, só que o meu olhar está concentrado na parte central. Então esse quadro aqui é um quadro simétrico também. Mais um. Esse aqui é um abstrato. Divido o quadro na metade. Esse lado é igual a esse? Não é igual. É parecido. Existe uma certa simetria, porque esse elemento está aqui de ponta cabeça e aqui tem aqui. Quando eu olho esse quadro, meu olhar é atraído para o centro do quadro. Então, nesse caso, é uma obra simétrica. Mais um. Esse aqui é uma mandala. Essa aqui é extremamente matemática. Então, a mesma coisa que está aqui do lado direito, o direito está no esquerdo. Aqui sim existe a cópia certa de um lado para outro. Meu olhar é atraído para onde? Para o centro. Meu olhar é atraído para o centro, os dois lados são iguais, obra simétrica. Essa aqui, divido na metade. A mesma coisa da obra anterior. É uma obra matemática. Está exatamente igual. Meu olhar é atraído para o centro. Então existe uma simetria. As semelhanças dos dois lados. É uma obra simétrica. Essa aqui famosa. Não sei se alguém já viu essa. Mas agora se você divide esse quadro na metade. Está aqui na metade. Onde que o seu olhar é atraído? O seu olhar é atraído exatamente no rosto dela. Apesar que ela está numa varanda, ninguém repara isso. E aqui é o quintal do palácio que ela morava. Então, nós vemos aqui que toda a atração está direcionada nela. Tanto é que muitas pessoas não notavam que aqui era uma varanda. Ninguém nota que existe uma cadeira e ela está apoiada na lateral da cadeira, porque a gente só enxerga ela. Então, esse quadro é um quadro simétrico. Esses são alguns exemplos de simetria. Agora, assimetria. Esse quadro, divido na metade. Agora eu falo para vocês, onde que o olhar de vocês é atraído? Evidentemente que para cá, porque existe uma reunião de pessoas, existe um personagem central que ele está falando alguma coisa, é um cunho religioso essa obra, mas também, de certa forma, você vê essa perspectiva aqui, essa profundidade. Mas o que chama mais atenção é a junção de pessoas. Lado direito e esquerdo são iguais? Não, são bem diferentes. Nesse caso, como é bem diferente e o meu olhar é atraído para o canto esquerdo do quadro, então existe uma assimetria, ou seja, todo o peso da obra está desse lado de cá, porque meu olhar é atraído para cá na mesma hora. Outro quadro, esse quadro aqui. Eu tenho uma luz muito forte se eu pegar e dividir o quadro na metade. Não importa nem quantos elementos tem no lado do outro, mas eu vejo que aqui é diferente daqui, muito diferente daqui. Então são dois lados muito diferentes. Não existe nem a simetria, não existe a semelhança. Onde que teu olhar é atraído? Evidentemente que pela luz você se atrai por aqui e por aqui. Inclusive o homem aponta. Já é um direcionamento intencional da próprio dedo. Então nós olhamos esse quadro exatamente aqui. A gente enxerga essa cena aqui. Então esse quadro é um quadro assimétrico porque meu olhar não está sendo atraído para o centro do quadro, mas está sendo atraído para esse lado de cá, onde tem mais elementos do que aqui. Então o quadro é simétrico. Mais um. Mondrian. Mondrian, que é geométrico. Agora, se eu dividir o quadro na metade, onde que o meu olhar está sendo atraído? No centro? Não. Meu olhar está sendo atraído nesse quadrado aqui que está um pouco mais à esquerda.
Como eu tenho o meu centro de visão mais atraído para cá, e a gente vê que existe uma certa diferença entre os dois lados, é um quadro assimétrico também. Mesma coisa aqui. Vamos encerrar com isso daqui. Onde que está o meu olhar? Eu enxergo a primeira coisa nesse canto aqui, porque a cor está muito forte para mim. Divido na metade. Os dois lados são iguais? Não, são bem diferentes. Não existe construção desse lado tão perto. E meu olhar é atraído para cá. Então esse quadro também é um quadro assimétrico. Espero que vocês tenham entendido, gente. Ok? Até!